Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Eu não sei quem é, mas eu vim aqui para ungir algumas pessoas. O Espírito do Senhor se apoderará de ti hoje. E nunca mais a sua vida será a mesma. Eu vou ler de novo o texto, 1 Samuel 16, 13. Eu estou na palavra do Senhor e debaixo de uma ordem. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Feche os seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Hoje é um dia muito profético. É um dia especial. Pessoas estão sendo chamadas e pessoas vão subir de nível. Vai entrar em um novo tempo na unção. Senhor meu Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na sua casa, meu Pai, entre irmãos e diante de um profeta. Senhor, derrama do teu Espírito nessa manhã. Se apodera, Senhor, da tua igreja, do teu povo. E faz, Senhor, o que só o Senhor pode fazer. E desde já, nós te agradecemos de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor. Bendito é o Senhor. Obrigado. Só o Senhor é Deus. Amém? Podeis tomar assento. Nós vamos falar hoje sobre ser ungido e unção. Eu não sei se você sabe, mas existe uma grande diferença entre ungido e unção. No Antigo Testamento fica muito mais claro a questão de ser ungido, porque é um cerimonial e é um título. Mas você precisa ter isso em mente. Ser ungido é uma coisa, ter unção é outra. Hoje há muitas pessoas que foram ungidas, mas que não têm unção. Você consegue entender a diferença? Ungido faz parte de um cerimonial e de receber um título. Na antiguidade, na primeira aliança de Deus com o seu povo judeu, as pessoas eram ungidas, ou seja, havia um cerimonial e ela recebia um título. Nós vamos ver 3 ou 4 pessoas, tipos de pessoas que eram ungidas. Primeiro, os intercessores, os profetas, os sacerdotes e os reis. Então, Deus separava uma pessoa e ungia essa pessoa, e as pessoas que estivessem debaixo dessa unção, na mesma visão, debaixo de uma missão, elas estariam respaldadas por esta unção. Então nós vemos no Antigo Testamento pessoas que foram separadas para serem intercessores, para serem profetas, sacerdotes, para serem juízes, para serem reis. Basicamente, essas eram as pessoas que eram separadas por Deus e elas eram ungidas e recebiam uma função, recebiam um título. E geralmente era marcado pelo derramar do azeite. Mas no Novo Testamento, na nova aliança de Deus, com nós, com a gente, com o seu povo,
ele derrama do Espírito. Pode haver azeite? Pode haver azeite ou não. O mais importante é que tenha o Espírito Santo do Senhor. Por exemplo, Jesus, ele foi ungido, mas nós não vemos um cerimonial, nós não vemos um ritual, e não há o quê? O azeite. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele foi ungido. O Espírito do Senhor está sobre mim para libertar, para curar, para evangelizar e assim por diante. Então é importante você entender que existem duas formas de serem ungidos. Na velha aliança, para o povo judeu, um cerimonial, um ritual e um título. Mas na nova aliança, para nós, é com o Espírito Santo e uma função. Amém? E hoje, como eu disse, muitas pessoas, elas foram ungidas. Elas passaram por um cerimonial. Derramou-se azeite, mas não há unção. O Espírito do Senhor não está ali. São coisas diferentes. Consegue entender agora a diferença? Muitas pessoas ungidas, mas sem unção. Muito cerimonial, muita lei, muita cópia, mas pouca unção. Quando nós vemos uma pessoa sendo separada, ela pode ser escolhida pelo povo, ou ela pode ser escolhida por Deus. E geralmente, quando o povo escolhe, as coisas não terminam bem. Nós vemos o caso de Saul. Saul, ele foi ungido para ser rei. Só que quem escolheu Saul foi o povo. E Deus disse amém. E o profeta fez o cerimonial, fez o ritual, derramou azeite. E havia unção por um período. Então, a voz do povo não é a voz de Deus. Quando o povo escolhe um líder, é uma coisa. Quando Deus escolhe, é outra. Saul, em 1 Samuel 10:1, então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Ué, mas Saul não era para ser ungido rei? Sim, ele foi ungido sobre rei, para ser rei. Só que toda unção, ela tem um processo. Toda unção revela um propósito final. Mas esse propósito final, ele tem um começo. E todo rei de Israel, primeiro tem que ser um capitão do exército. Primeiro um capitão do exército, ele tem que ser um homem presente. Ele tem que ser um homem provedor, protetor. Então começa como capitão, depois como líder de uma tribo ou algumas tribos, para depois ser rei. As coisas não acontecem do dia para a noite. A pessoa é separada e ela vai passar por um processo de capacitação. Samuel, como nós vimos, há uma diferença. Em 1 Samuel 16:13, então Samuel tomou o chifre do azeite. Saul foi ungido com o azeite do vaso, que representa o homem e a escolha do homem. Davi, ele foi ungido com um chifre, com o azeite do chifre, que representa o poder e a autoridade de Deus, e Deus falando. E ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. É interessante que no versículo seguinte, versículo 14, 1 Samuel 16:14, depois de Samuel ungir Davi, vai falar de Saul. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ou seja, ele continuava
ungido. Mas agora não tem mais a unção, o Espírito Santo de Deus. Tanto é que quando Davi tem a oportunidade de matá-lo, porque estava sendo perseguido, e Saul queria matar Davi, e Davi poderia se antecipar e matar Saul, o que ele disse? Saul, ele é ungido do Senhor. Ele foi separado e ele foi escolhido. Ele não falou que Saul tinha unção. Ele tinha sido separado. Ele passou por um cerimonial, um ritual, derramou azeite. Ele tinha sido ungido. Mas Saul não era mais um homem de unção. São coisas bem diferentes. E é muito importante você entender a diferença de ser ungido para ter unção. É muito importante você entender, ou você tem unção, ou você tem demônio. Saul foi ungido e teve unção. Só que quando ele desobedeceu, ele continuou ungido, mas sem unção. E quando o Espírito do Senhor não está sobre uma pessoa, tem outro espírito. Pode ser um espírito humano, pode ser um espírito familiar, pode ser um espírito de enfermidade e pode ser um espírito maligno. Saul começa a ser perturbado, depois influenciado e depois possesso, ao ponto de tirar a sua própria vida. Uma pessoa que passou por um cerimonial e que tinha sido ungido e que tinha unção, mas agora tem demônios. Não tem meio termo, não existe campo neutro no mundo espiritual. Ou o Espírito do Senhor está, ou há um outro Espírito. Não tem como. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. A unção, o Espírito se retirou e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Não tem campo neutro. Não tem meio termo. Ou temos o Espírito do Senhor, ou espíritos maus. Agora, por que é tão importante ter unção? O homem foi criado como humanidade para ter intimidade com Deus e ser a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, ter o Espírito de Deus. Mas quando o homem como humanidade pecou, ele sai da presença de Deus e o Espírito Santo do Senhor se retira. Quando o homem peca, como é que começa o pecado? O pecado começa com uma historinha que te leva a uma decisão contra a palavra e a vontade de Deus. O pecado começa no espírito. Quando você se rebela contra o Pai dos Espíritos. E ao invés de você ser leal, obediente e fiel, você desobedece a palavra do Senhor, você desobedece a Deus. E quando o homem desobedece no espírito, há uma ruptura. E o Espírito do Senhor sai. E agora entra um espírito mau da parte do Senhor. Aí o homem morre. Porque tudo que é desligado da sua fonte, morre. O pecado começa com uma decisão fora da palavra. O pecado, ele acontece no espírito, primeiro. Porque nós somos espírito. Mas ele continua e o pecado toma conta da alma. A alma, ela acontece pelos olhos. E viram e desejaram
porque o fruto proibido era desejado aos olhos, à alma, à vontade humana. A segunda forma de pecar é na alma. É fazer o seu desejo. Ao invés de olhar para a árvore da vida, eles olharam para a árvore da ciência do bem e do mal. O pecado primeiro acontece no espírito, com uma decisão de se rebelar. Ela prossegue pela alma. E a alma, os olhos é a janela da alma e vai fazer você desejar o pecado, a desobediência. E por fim, o pecado, ele acontece no corpo. O corpo morre. Porque as consequências, o salário do pecado é a morte. Primeiro aconteceu no espírito, quando desconectou de Deus, a morte espiritual. Uma pessoa que está desconectada, que está morta espiritualmente, a sua alma vai desejar as coisas do homem e as coisas carnais. E aí, por último, a morte do corpo. Nós morremos no espírito, na alma e no corpo. E nós precisamos nascer e receber vida no espírito, na alma e no corpo. A vida no espírito começa com uma decisão de se arrepender, de voltar a Deus, de se ligar a Deus, de nascer de novo em Jesus Cristo. Quando nasce o espírito com uma decisão, essa vida que vem, esse espírito que vem e se une ao espírito do homem, se torna uma nova vida, um espírito vivificante, não mais uma alma vivificante, mas agora um espírito. Quando você crê, você confessa, você busca, se arrepende, o Espírito do Senhor vem. E nós recebemos vida no Espírito. E essa vida que está no Espírito começa a ser derramada sobre a nossa alma. E a nossa alma começa a desejar as coisas de Deus. Não mais as coisas dos olhos, mas da fé. Deus, o seu reino. E o nosso corpo começa a receber vida em abundância. E por último, quando ele voltar, esse corpo corruptível, cheio de dores, mazelas, se tornará um corpo incorruptível, sem dor, sem lágrimas, sem doenças. O homem peca, se rebelando contra Deus. O homem vai pecar, depois do âmbito pessoal, na decisão, o homem vai pecar no âmbito familiar. É o segundo nível, porque um abismo vai levando a outro. Depois que você peca no espírito, na alma e no corpo, depois do abismo da queda, vem um outro abismo, que é o abismo social, familiar. Pecamos na família, não levamos mais a sério a instituição sagrada do casamento, vivemos de qualquer jeito, vivemos em prostituição, o homem começa a ter mais de uma mulher, é a segunda queda. Depois da queda pessoal, no nível espírito, alma e corpo, o homem cai novamente no âmbito familiar, social, moral. Agora entra a imoralidade, a sedução, a prostituição, a violência e a morte, a destruição da família. É a segunda. Depois vem a terceira queda. Uma rebelião escancarada contra Deus. Vamos levantar uma torre de Babel, ou uma pirâmide, como escrito no original. Vamos levantar uma pirâmide. Vamos adorar outros deuses. Vamos chegar aos céus. Vamos nos conectar com os astros, as estrelas, os anjos caídos que regem o universo, o horóscopo. Começam a levantar um altar. As pirâmides não é um túmulo, não é um lugar para enterrar pessoas. A pirâmide é um lugar de pessoas mortas que querem se conectar
com os seus deuses. É um portal. A terceira queda vai fazer com que Deus retire o seu espírito do homem. Diz, o meu espírito vai ficar contendendo, vai ficar forçando, brigando, forçando, afrontando, exortando, punindo o homem até quando? O homem é pecador, o homem é mau desde a sua meninice, então meu espírito não vai ficar contendendo. E o Espírito Santo, ele sai da terra e ele volta para o trono de Deus. Foi a rebelião escancarada contra Deus que fez o Espírito Santo se retirar do homem. E agora o homem é carne. E Deus diz, eu vou destruir toda a carne com o dilúvio e vou reconstruir. O homem, ele peca, se desconecta de Deus e vai um abismo após o outro, da decisão pessoal, de rebelião, de desobediência pessoal. O homem desobedece, depois a destruição da família, da sociedade e depois o estabelecimento de culto a anjos caídos. Isso fez com que Deus recomeçasse. E o homem não tem mais o Espírito de Deus. Ele não é mais a imagem e semelhança de Deus, mas a partir de agora ele vai ser conforme a imagem e semelhança de Adão. Um homem desobediente, um homem promíscuo, um homem rebelde, idólatra. O Espírito não vai contender mais com o homem, ele sobe ao trono de Deus. E o homem agora não tem mais o Espírito. E o Senhor, a partir daí, ele vai escolher algumas pessoas que vão passar pelo cerimonial e serão ungidos e terão unção para cuidar do povo, para abençoar o povo. Mas nós sabemos que o Senhor, ele veio resgatar o homem. E quando ele veio, ele vai resgatar o homem e vai entregar de novo o reino ao homem. Venha o meu reino, venha o reino do Senhor, e seja feita a tua vontade. Da mesma forma que o homem caiu, o homem precisa novamente se levantar. Como é que um homem, ele nasce de novo e ele se levanta de novo como cabeça, como imagem e semelhança de Deus? Primeiro, no Espírito, tomando decisões baseadas na palavra de Deus. Segundo, um homem que vive a instituição sagrada do casamento, que é fiel ao seu companheiro e à sua companheira, que vive pela família. O homem deve ser como Cristo, amar a sua esposa ao ponto de dar a sua vida a ela, e a mulher deve amar o seu companheiro em obediência, em submissão. Da mesma forma que o homem, quando se levanta e se torna submisso a Deus, na mesma proporção, a mulher se torna submissa ao homem. Hoje há muitos homens reclamando, a mulher não me obedece, a mulher isso, a mulher é Jezabel. Mas é que às vezes você é um Acabe. Para toda Jezabel tem um Acabe. Para toda mulher insubmissa, feiticeira, manipuladora, idólatra, que ensina idolatria, tem um Acabe. Então, quando o homem reclama da mulher Jezabel, ele precisa ter consciência que ele tem uma aliança e ele é um Acabe. Agora, quando o homem nasce de novo, e agora no Espírito ele obedece a palavra e o Senhor, ele se levantou no Espírito. E agora ele precisa se levantar na alma. Precisa receber vida na alma. Como? Colocando os olhos no pecado? Não, colocando os olhos em Jesus Cristo, que é o nosso alvo. Ser discípulo de Jesus, seguir o ensinamento de Jesus, viver a palavra, praticar a palavra na sua vida pessoal e na instituição do casamento. Hoje a maioria das pessoas vivem a instituição do casamento como o mundo. Sexo antes do casamento, uma vida cheia de sedução, de prostituição, se junta, não tem a bênção de Deus por intermédio do sacerdote, e assim vai. Nasceu de novo? Nasceu, mas não está vivendo a vida de Deus.
Depois que o homem se levanta no espírito, obedecendo a Deus, depois na alma, obedecendo os princípios de Deus, na instituição sagrada do casamento, o homem precisa viver de forma moral, ética e os princípios de Deus na adoração. O homem precisa novamente nascer de novo, nascer no espírito, ser um espírito vivificante, nascer no espírito, nascer na alma, nascer fisicamente, precisa do espírito do Senhor. E foi para isso que o Senhor veio. Ele veio, morreu no nosso lugar para pagar o salário do pecado. E ele diz: convém que eu suba para que o Espírito Santo possa descer. Para que vocês possam ter uma vida de unção. Para que vocês sejam cheios do Espírito Santo, eu preciso subir e me assentar no meu trono para que o Espírito Santo agora possa voltar à terra. Por quê? Porque eu fiz a minha obra. Eu morri pelo pecado, eu paguei o salário do pecado, e agora vocês precisam voltar a ter o Espírito Santo, a terem o que? Unção, e serem novamente a imagem e semelhança de Deus. Nós precisamos entender como o homem caiu e o nível de queda do homem para que a gente possa se levantar. As pessoas acham que se arrependem. Ai, perdão, Jesus, perdão, pequei. Não, nós caímos num nível como humanidade terrível de nos rebelarmos contra Deus e colocarmos o nosso trono acima de Deus, dizendo: eu não preciso de Deus. Nós tomamos a decisão de rompermos com Deus como humanidade, rompemos com Deus, destruímos a instituição sagrada do casamento e nos tornamos idólatras, provocando a ira de Deus, ao ponto de Deus dizer: eu vou destruir a humanidade. Não foi um deslize, não foi um pecadinho. O homem pecou, decidiu, destruiu, se rebelou contra Deus e todo o princípio da criação. Precisamos ter esse entendimento do pecado e da queda do homem e do nível da decisão que tomamos e daquilo que alimentou a nossa alma, que destruiu a instituição sagrada e a sociedade, e o nível de altares que levantamos a outros deuses. Não foi simplesmente comer uma fruta. Não foi só comer uma fruta e ser expulso do paraíso e não precisar mais de Deus. Não. O homem pecou contra Deus e o salário do pecado é a morte. Certamente morrerá. E a palavra ali não existe certamente. Porque se você comer, vai morrer. Não precisa ser certamente ou falsamente. A palavra no original é morrerá e morrerá. Morrerá no espírito. E depois morrerá na alma e no corpo. Nós pecamos contra Deus. Tomamos uma decisão no espírito. Alimentamos a nossa alma. Destruímos o casamento e a sociedade. E fisicamente levantamos altares a outros demônios. Mas pastor, não fui eu, foi Adão. O pecado entrou por um homem. Da mesma forma justa, a vida entrou por um homem, Jesus Cristo, o segundo Adão. Nós pecamos, nós decidimos, nós destruímos. Nós levantamos altares a outros deuses. E o salário do pecado é a morte. Você consegue entender o nível da desobediência e da rebelião? Você consegue entender o nível do pecado e do abismo, e do abismo, e do abismo? Porque senão você vai entrar aqui com a cara lavada e vai dizer: perdoa, Jesus. É que nem diz Provérbios. A prostituta, ela volta e ela limpa a sua boca e diz: não pequei. Não tenho nada a ver com isso. Não, nós pecamos
e todos foram destituídos da glória de Deus. Nós pecamos e não há mais unção. Nós pecamos, não há mais unção e não há mais glória. Temos uma vida carnal. O homem pecou e o salário do pecado é a morte. Pecamos no espírito, na alma e no corpo e precisamos nascer de novo e nos levantarmos no espírito, na alma e no corpo. Com uma decisão pessoal de nascer de novo e obedecer a Deus. Na alma, de se alimentar do pão da vida, da palavra de Deus. E só servir e adorar o Senhor. É um processo. A queda foi um processo. O homem não comeu e acabou tudo. O homem comeu e morreu com mais de 900 anos. Receber a vida não é acabou, liberto e curado. Não. Receber a vida não é um processo no espírito, na alma e no corpo, que vai influenciar as famílias, que vai levantar uma nova família, uma família de Deus, e vai estabelecer um reino. Isso é nascer de novo. Isso é receber vida e vida em abundância. Não é pecar e limpar a boca e dizer, não fiz nada. Como prostitutos, idólatras. A palavra prostituição é idolatria. Nós pecamos e por causa que pecamos no espírito, na alma e no corpo, na vida pessoal, familiar e social, o Espírito Santo subiu. E sem o Espírito Santo, sem a vida de Deus, o homem, ele começa a cada vez viver menos. Porque aonde não há o Espírito do Senhor, não há alegria, não há gozo, não há paz, não há alegria, não há prosperidade, não há vida em abundância. Cada vez o homem, sem o Espírito do Senhor, vai vivendo menos. Cada vez vai vivendo pior. Chegamos na época em que as pessoas morriam com 40 anos. Mas o Senhor, Ele veio e Ele disse, eu fui ungido. Houve um cerimonial? Não. O Espírito do Senhor está sobre mim. A unção, o Espírito está sobre mim para libertar, curar, evangelizar. Está sobre mim. Eu fui ungido. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos muito mais do que passar por um cerimonial religioso e judaico. Nós precisamos, como Jesus, dizer, o Espírito Santo de Deus está sobre mim para cumprir uma visão e uma missão. Salvar vidas, libertar, curar e abençoar. Para que todas as famílias sejam abençoadas. O plano vem desde Abraão. Deus começa com Noé. Deus recomeça a humanidade com Noé. Mas a promessa vem desde Abraão. Não é para que as famílias judaicas sejam abençoadas e ricas. Não, é para que todas as famílias sejam abençoadas. Esse é o nosso propósito. Uma decisão pessoal. Famílias abençoadas, vem o teu reino. Nós precisamos de unção. Você não vai conseguir ser nada, fazer nada, e não vai chegar a lugar nenhum sem unção. Porque a unção, ela nos faz sermos a imagem e semelhança de Deus. A unção nos faz ser, ela nos capacita. A unção nos faz ser. Nós precisamos ser. Fazer. E chegar aonde nós nunca chegaríamos como seres humanos
carnais. A unção não é para fazer um culto ungido. Sabe qual foi a última coisa que Saul fez com a sua unção? Um culto. Sabe qual foi a última coisa que Saul fez com a unção antes de Deus dizer? A unção foi retirada. Ele levantou um altar e sacrificou o melhor para Deus. A unção não é para fazer um culto ungido, não é para fazer um culto bonito. A unção não é para levantar um altar. A unção é para obedecer a Deus. Sabe por que o Espírito Santo subiu? O Senhor diz: o meu Espírito não vai ficar contendendo com o homem, não vai ficar forçando o homem. E o Espírito Santo é retirado da terra. E ele sobe aos céus. Sabe o que ele vai fazer nos céus? Trabalhar junto com os anjos. Porque quando o Espírito Santo trabalha com os anjos, não há mais rebelião contra o Senhor nos céus. Porque o Espírito Santo é ele que convence. É ele que vai santificar. É ele que toma pelas mãos e ele vai dizer para os anjos: é assim que serve o Senhor, é assim que se adora o Senhor. E nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para sermos, para fazermos e para chegarmos em qualquer lugar. Sabe por que hoje os casamentos estão destruídos? Porque falta unção. Sabe por que os nossos filhos estão destruídos? Porque falta unção. Sabe por que as igrejas estão destruídas? Porque falta unção. Tem muito espírito humano, tem muita ciência, mas falta a unção, o Espírito Santo de Deus. Falta unção. A gente precisa de unção. Sabe por que você não está conseguindo ser quem você quer ser? Porque falta unção. Sabe por que a gente não consegue ser o que a gente tem que ser? Porque falta unção. Sabe por que a gente não consegue fazer o que tem que fazer? Porque falta unção. Sabe por que a gente não chega onde Deus prometeu? Porque falta unção. Porque quando há rebelião, o Espírito do Senhor se retira. E o povo morreu no deserto, porque tinha um espírito diferente. Josué e Caleb tinham um espírito diferente. A imagem e semelhança de Deus entraram. Agora o povo rebelde morreu no deserto, mesmo tendo uma promessa. Nós precisamos de unção. Deixa eu te explicar, deixar bem explicadinho. Você não precisa de mais um culto. Você precisa, a gente precisa de unção. Eu preciso de unção. Eu entendi, você entendeu? Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos, senão você vai viver uma vida frustrada. Deus fez promessas, mas não chega, eu não chego. Deus prometeu que ia restaurar, que ia restituir, que ia me levantar, mas eu não sou, eu não consigo fazer. Sabe o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Eu não queria brigar, mas eu acabo brigando. Porque falta unção. Nós precisamos do Espírito Santo. Eu não sei se você já percebeu, irmão. Eu sei que tem pessoas que só podem vir de domingo, mas deixa eu te explicar. O culto mais importante que tem é o de quinta-feira, irmão. Eu vou te explicar de novo. O culto mais importante que tem é de quinta-feira. Não é o de domingo. Eu sei que de forma religiosa você está preso a uma religiosidade e você acha que o culto de domingo é o mais importante. Irmão, não é o culto mais importante, irmão. Não é, domingo não é o culto mais importante. Pode ser que seja o dia que você vem à igreja. Pode ser que seja o dia que vem mais gente. Mas porque a maioria acha que o culto mais importante é o de domingo. O culto mais importante não é o de domingo. A maioria dos levitas não querem tocar, cantar e dançar de quinta-feira, porque acha que o culto de domingo é o mais importante. Não é, irmão, não é, nunca foi. Não é, nunca foi. Não é. Te enganaram. Te enganaram. Tem uma historinha na sua mente, você está preso a uma religiosidade.
Eu vou te explicar de novo. Anota aí no seu caderno. Pendura na sua geladeira. O culto mais importante é de quinta-feira. Nós precisamos da unção. A maioria das pessoas vão na igreja e elas clamam muito por uma porta, por um emprego, por uma bênção financeira, mas isso não é o mais importante, isso é consequência. Você deveria vir aqui toda quinta-feira e quando desce de domingo, você deveria vir aqui toda vez para clamar a Deus. Me enche, me batiza. Senhor, eu quero unção. Eu quero ser o que eu não consigo ser. Eu quero fazer o que o homem não pode fazer. Eu quero chegar aonde o Senhor me prometeu. Eu não quero ficar no meio do caminho, no deserto. Quando nós buscamos primeiro o reino, a nossa oração é: Senhor, me batiza no corpo. Me batiza nas águas. Porque começa no corpo. O batismo nas águas é você morrer e nascer de novo. É um cerimonial em que você morre e nasce de novo. O seu corpo físico morre e nasce de novo. E você é inserido no corpo de Jesus Cristo. Uma pessoa que não passou pelas águas, ela não está em Jesus Cristo. Ela está nela mesma. Tem pessoas que estão na igreja há anos e anos e anos, mas elas não estão em Jesus Cristo. O batismo nas águas é tão importante que vai tirar você do seu eu e vai colocar no eu sou. Quando um sacerdote ungido por Deus te leva às águas e ele te desce as águas, é como ele estivesse te sepultando nas águas da morte e você nascendo na água de Deus, na vida de Deus. E agora o seu corpo morre e o seu corpo espiritual é inserido no corpo de Jesus Cristo. É um cerimonial, é um ritual extremamente importante para aqueles que creem e confessaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, que vão se arrepender do seu pecado. O que eu mais vi nessa vida, pessoas dizem: não, já me arrependi, pastor, não precisa ir no batismo. Para que batismo? Mas e se um índio não se batizar? Cuida da sua vida. O índio não é salvo da mesma forma que nós. Aqueles que não forem alcançados pela mensagem da cruz, eles serão alcançados pela lei universal, como na antiguidade. Agora, tanta justificativa, uma pessoa: você não se arrependeu? Você já não confessou os seus pecados? Você não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Então o que te custa ir lá e batizar? É porque o batismo é uma confissão pública. E o orgulho não deixa. Não é dúvida, não é medo, é soberba. Mas aí começa com o corpo. O corpo primeiro vai no batismo. O corpo morre e é inserido no corpo de Cristo. Recebe um novo corpo. Aí sim é igreja, aí sim é corpo de Cristo. Aí sim está em Jesus Cristo, e para quem está em Jesus Cristo não há condenação. Ele se arrepende dos pecados. Aí depois tem o batismo na alma. O batismo na alma. Que é o batismo com o Espírito Santo. A sua alma agora não tem mais espaço para trevas. Você não fica mais olhando as coisas do mundo e desejando as coisas do mundo, seja uma fruta ou seja uma mulher. Você é batizado na alma com o Espírito enche, preenche toda a sua alma, e agora só tem luz. E agora você é luz. A princípio você está no corpo de Cristo, e agora você que está no corpo de Cristo é batizado, é cheio do Espírito, cheio de unção, e aí você é como uma lamparina, você é luz para o mundo. A alma. E aí depois o terceiro, no Espírito. Batismo no fogo. Você é batizado no corpo,
na alma e no espírito. O batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. João Batista diz: eu vos batizo nas águas para o arrependimento, novo nascimento. Mas virá aquele que é maior do que eu, depois de mim, antes de mim, que eu não sou digno de desatar suas correias, e ele vos batizará. Aí é Jesus, com o Espírito e com fogo. Nós temos que nascer de novo no Espírito, na alma e no corpo. E nós temos que sermos batizados no corpo, na alma e no Espírito. Nós precisamos ter uma vida decidida em Jesus Cristo, em obedecer. Estabelecer famílias santas e sagradas, para a honra e glória do Senhor. E dizer: venha o teu reino. Sem isso, sem unção, é impossível ser cristão. Você vai ser um bom religioso. Você vai ser um bom espírita, um bom budista, e seja lá o que for. Mas ser cristão é diferente. Ser budista é fácil, ou qualquer outra religião. É 1, 2, 3 meses você entende. Porque é algo humano, é algo natural, é algo carnal. Ainda que seja bom, não mata uma mosca. A mente humana entende as religiões. Por isso que as pessoas buscam a religião. Agora, quando você fala da doutrina do Senhor, dos apóstolos, as pessoas, 20 anos, não entende ainda, não sabe o que é adoração, não sabe ainda o que é um altar, um sacrifício, dízimo, como se nasce de novo, o que é batismo, porque não é. O homem natural só discerne, só entende as coisas naturais. O homem espiritual que tem unção, só quem tem unção entende as coisas do Senhor no Espírito. E é um processo. Não tem como entender em 1, 2, 3 meses aí. 1, 2, 3 anos. É para entender em uma vida, em uma eternidade. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, nós não vamos reconhecê-lo. Porque Jesus ele está em constante mudança, em crescimento. Ele não muda na sua palavra, na sua essência. Mas quando ele vier, nós não vamos conhecê-lo. Porque ele já não é mais o mesmo. Nós precisamos de unção. Nós precisamos orar, clamar, chorar, jejuar, para que o Espírito do Senhor esteja sobre nós. Para que o Espírito do Senhor esteja sobre a igreja. Senão nós não somos igreja. Nós somos um bando de pessoas que se reúne em um lugar. Senão nós somos uma instituição, uma fundação, e não a igreja do Senhor. Porque precisa estar no Senhor. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Precisa do Espírito do Senhor, imagem e semelhança do Senhor. Precisa de vida em abundância, no Espírito, na alma e no corpo. A Bíblia diz que nós, quando Ele voltar, nós não vamos reconhecê-lo, mas nós precisamos nos apresentar irrepreensíveis e santos no Espírito, santos na alma e santos no corpo. Nós precisamos da unção do Senhor. Nós vimos a diferença de ser ungido e de ter unção. Nós vimos um exemplo de uma pessoa que foi ungida, tinha unção e perdeu a unção. Sabe, Saul foi ungido depois de 2 anos. Quantos anos? 2 anos. O Senhor falou: eu saio. Eu não vou ficar em um lugar de vaidade, de soberba. Eu não vou ficar num lugar de religiosidade. E o Espírito do Senhor, a unção, se retirou de Saul. No 2º ano, quantos anos ele reinou? 40. Ou seja, 38 anos. Sentado em um trono, com um cedro e uma coroa. 38 anos. Reinando um povo sem unção, debaixo de espíritos malignos. Tem muita gente que foi ungida, mas já não tem mais unção.
não tem mais unção. Tem título, mas não tem mais unção. Não tem mais o Espírito do Senhor. É atormentado por demônios. Eu conheci um apóstolo, que ele vinha fazer um culto, a igreja dele era muito parecida com a nossa, assim, estrutura. Ele fazia culto de libertação. Ele orava, ele olhava, não orava, ele olhava. Demônio caía, saía, era culto de libertação toda sexta-feira. Mas terminava o culto de libertação, ele saía da igreja, deixava a família, a mulher, os filhos, corria para o mato, se jogava no mato, ficava no meio do mato, endemoniado, 3, 4 dias. Voltava para casa cheio de violência, batia na mulher, espancava a mulher. Apóstolo. Até ser liberto. Mas toda sexta-feira, irmão, caía demônio para cá, demônio para lá. Muita gente foi ungida e não tem unção. Nós vemos uma pessoa que foi ungida para ser rei, mas mal cumpriu a sua função de capitão. Não treinava o exército, não fazia nada. Nós precisamos da unção. No segundo ano do seu reinado, ainda como capitão, ele desobedeceu a Deus, levantando um altar e entregando uma oferta. Quando ele entrega a oferta, o Senhor diz: o que me agrada é essa oferta ou a obediência? Eu falei para você fazer isso e você não fez. E você acha que debaixo de desobediência pode levantar um altar para mim? No segundo ano do seu reinado, o Espírito do Senhor se retirou. Não havia mais unção para ser rei. Mas ele reinou por mais 38 anos. 38 anos. Davi, olha que interessante quando Saul pecou. Disse ele então, Saul: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Olha o que Saul diz para Samuel. Samuel diz: você pecou, o Senhor não te quer mais. Aí sabe o que ele diz? Ah, sim, eu pequei. Me honra. Não mostra para os outros, não, sabe? Fica comigo, anda comigo. Me honra na frente dos anciões, de todo o povo. Isso é arrependimento? Tem pessoas que estão mais preocupadas com a sua reputação do que em dar um bom testemunho. Tem pessoas que estão mais preocupadas com a sua reputação do que em obedecer a Deus. Eu pequei, a pessoa vem e limpa a boca na igreja. Agora olha a diferença de Davi. Olha que diferença. Vamos ver de novo Saul. Disse ele então: pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Agora olha Davi, no Salmo 51, versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi, ele não está preocupado com a sua reputação. Davi não está preocupado com o seu trono, com o seu cetro, com a sua coroa. Ele não está preocupado com os outros. Ele diz para o Senhor: não me lances fora da sua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que ele faz? Se arrepende de verdade. Ele pede perdão. Ele coloca roupas de humilhação. Ele escreve uma carta pedindo perdão ao seu povo. E ele distribui o Salmo 51 para todo mundo. As pessoas hoje se arrependem, estão cheios de vaidade. Uma vez um marmanjo de 55 anos, brigou com a mulher, saiu de casa, e aí com muito esforço falaram para ele vir conversar comigo. Aí ele falou, conversou, pediu perdão, vai voltar, tudo mais, não sei o quê.
Aí quando terminou a conversa, falou assim, só não fala nada para ninguém. Eu falei assim, eu não cuido da sua vida, eu cuido da minha. Não, porque os pastores ficam jogando indireta depois em cima do púlpito. Eu falei assim, eu sei, Jesus foi acusado disso pelos religiosos. Os fariseus falam assim, você está falando da gente? Não, eu estou pregando. Nunca me meti na vida de ninguém. Aqui é testemunho. Uma única pessoa em toda a minha vida que eu falei, o Senhor está falando para você casar. A Carla às vezes chega para mim e fala, fala com esse jovem, fala com esse. Já não chegou a hora, abençoa. Eu falei, Carla, eu não me meto na vida de ninguém, eu ensino. E até uns dias atrás, eu nunca tinha me metido na vida de ninguém e falei, é hora de casar. Mas esses dias atrás Deus mandou, aí eu achei melhor obedecer. Aí eu achei melhor. Uma pessoa, você pode procurar em toda a história da minha vida, eu nunca falei para alguém fazer isso ou fazer aquilo. Eu nunca falei, casa. Nunca falei. Nunca. Não sou santo casamenteiro. Eu sou profeta. Aí Deus falou. Tanto é que na Bíblia só tem acho que 4 textos. Na Bíblia toda só tem 4 textos que Deus manda uma pessoa casar. Então, é algo muito sério. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos. Olha a diferença de Davi. A unção. Nós temos que entender que da mesma forma que Deus é um só Espírito, uma só unção, um só batismo, está falando de Deus único, que é Trindade. Quando fala de arrependimento, está falando de arrependimento, um único arrependimento, mas no espírito, na alma e no corpo. Porque você precisa se arrepender e gerar frutos de arrependimento. João Batista diz, quando eles se arrependeram, agora dê frutos de arrependimento. O problema é que as pessoas querem o Espírito Santo e querem o fruto do Espírito Santo sem antes o fruto do arrependimento. Não tem como juntar Espírito Santo com o pecado. Ele não vai ficar contendendo com você. Ele não vai ficar brigando comigo. Ele fala uma, duas, depois ele se retira. Ele fica quieto. Ele sai. Ele vai falar, Saul, não é assim. Deus falou para você fazer desse jeito. Saul, como assim? Você não faz e você acha que você vai agradar a Deus com dinheiro? O dono do ouro e da prata? Não, é obedecer primeiro, Saul. Vai lá obedecer, Saul. Aí ele para. Ele não vai ficar a vida inteira falando para você fazer algo. Ele vai te instruir. Ele vai te conduzir. Quando ele vê que você não quer, então nós temos que entender que é só um Deus. É um único Deus, um único Espírito, uma única unção, um único batismo. Só que Deus, ele é trindade ou trino, e nós também somos tripartidos. Espírito, alma e corpo. Então nós precisamos tratar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. É um só batismo, mais 3 etapas. É uma só unção, mas é 3 processos. Davi, ele foi ungido 3 vezes. Davi foi ungido 3 vezes com óleo por Samuel, a primeira vez em Belém, no meio dos seus irmãos. É problema isso. Gera uma inveja, irmão. Gera uma inveja. E todo ungido, primeiro, ele vai ter que aprender a lidar com inveja e ódio. Você está preparado para ser ungido? Porque se você foi ungido de verdade, não um cerimonial religioso e vazio, se você foi ungido de verdade, os seus irmãos vão te invejar e vão te odiar. Pastor, eu fui ungido? O primeiro sinal é esse. Os seus irmãos vão te menosprezar, vão falar coisas terríveis, vão te invejar e te odiar, e se puder te matam. É só você olhar em toda a Bíblia. Se você é assim, uns da sua casa não tem unção. Sabe o que Maria, quando Jesus diz, e o Espírito do Senhor está sobre mim, ele começou a libertar e curar? Maria e os outros irmãos de Jesus, diz que Maria pegou e os irmãos, os outros filhos pegaram em cordas e foram para prender Jesus porque ele estava fora de si, estava doidinho. Maria foi com corda
para prender Jesus. Porque diziam, ele está fora de si, ele está louco, endemoniado. Não tem como, irmão. Não tem como unção e carne, Espírito do Senhor e espíritos humanos, espíritos do mal, serem amiguinhos. E o primeiro sinal que você foi ungido entre os seus irmãos é desprezo, é zombaria, é inveja e ódio. Não tem como. Não tem como. E por aí você já sabe se há uma unção fluindo ou não. Jesus disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai. E os judeus esperavam um reino de paz. O reino de paz é quando ele voltar. Davi foi ungido 3 vezes com óleo por Samuel em Belém, no meio dos seus irmãos. E por homens de Judá em Hebrom. A segunda unção de Davi, ele é ungido por outros homens, um grupo de homens que são líderes de Judá. Ou seja, o segundo sinal que você saiu da primeira unção e você venceu a inveja, o ódio, e que você começa a entrar na segunda unção, é quando outras pessoas, outros líderes começam a te reconhecer como líder. Ou seja, você saiu do nível da unção física, que todo mundo vê, que os irmãos veem, para o segundo nível de unção, que é as pessoas começam a te reconhecer. Estou vendo que você é diferente. Estou vendo que as coisas para você dão certo. Até era para dar errado, e eu não sei como deu certo. É unção. E as pessoas começam a ver, reconhecer, e agora não tem inveja, não tem ódio, mas elas começam a te ver como um referencial. Está acontecendo lá na sua escola? Lá no seu trabalho? As pessoas olham para você e dizem, as coisas é diferente para você. As coisas é diferente. Eu não sei o que acontece, mas as coisas são diferentes para você. A maioria dos lugares que eu estou, as pessoas dizem, não brinca, não toca no Marcos não brinca não sei o que tem, não sei o que acontece, mas ele é o queridinho aí, não sei o que acontece. Então isso está acontecendo na sua vida? Isso está acontecendo com a igreja, a Fonte de Vida, Congregação São Mateus? As pessoas, os pregadores, os músicos, os outros olham e dizem, é diferente. Eu não sei o que acontece com aquela igreja, mas é diferente. Tem algo diferente lá. É o segundo nível. Então Davi ele foi ungido a segunda vez por homens de Judá em Hebrom. Observe que cada unção, ela vai funcionar em um território e de um jeito. Cada nível da unção, primeiro a unção física, cerimonial, é na casa do pai entre os irmãos. Depois, é por outros líderes em Hebrom, um reconhecimento. Nós somos líderes, mas você é líder de líderes. E aí o terceiro, a última unção foi feita por anciãos das 10 tribos do norte. Ou seja, primeiro por Samuel na casa do pai, em meio aos irmãos. Depois, na tribo de Judá, por homens em Hebrom. E a última, por 10 tribos. Por 10 tribos. Anciões, pessoas de idade madura e com discernimento. Um grupo de anciões, um grupo de presbíteros das 10 tribos do norte ungiram Davi para ser rei em toda Israel. É um processo.
Jesus e os discípulos também cumprem o mesmo papel. Você vai ver Jesus dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Em seguida querem matar ele. A princípio, a unção, ela traz um chamado, uma função, uma capacitação para ser algo que eu nunca seria. A segunda unção, ela vai trazer a unção, ela vai trazer perseguição, mas ao mesmo força e intrepidez. Jesus, quando ele passa pela primeira unção e querem matar ele, ele passa pelo meio e sai da situação. Depois vem um momento em que você precisa se firmar. E aí ele traz uma mensagem profunda. Não era um leitinho, mas uma mensagem que alimenta, uma mensagem profunda, que faz as pessoas pensarem, que rompem a tradição e a religiosidade. Jesus diz: quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem a minha vida. Aí a multidão vai embora. Pedro diz: mas com a mensagem dura dessa, Jesus diz: você também quer ir embora? É a hora que você precisa ter força e perseverança. Davi teve que perseverar. Não adianta: eu fui ungido, eu sou ungido, eu tenho promessa. Não, irmão, é um processo. Não adianta você viver de forma religiosa uma vida inteira, servindo a Deus sem amor, sem alegria, sem sorriso, sem unção, e achar que a promessa vai se cumprir. Não adianta ficar andando no deserto achando que vai chegar na terra prometida. Você tem que ir rompendo processos. Davi, ele recebeu a unção, e depois ele teve que se esforçar, formar um exército, entrar em guerra e vencer. Você quer unção? Porque toda vez que a unção é derramada, os céus se movem, Deus te chama, Deus te escolhe, Deus te unge. Quando os céus se movem a seu favor e te unge, o inferno se levanta contra. Você está pronto para enfrentar Golias? Porque a unção vai despertar um gigante. E se você der uma de medroso, de covarde, de frouxo, se você não lutar, não perseverar, acaba. Então Davi, ele recebeu a unção. A primeira unção é um chamado, é um reconhecimento, é uma função, é uma unção. Agora ela vai te colocar em um lugar de risco. Ao mesmo tempo que é proteção, também é um risco. Porque vai ter muita inveja e muito ódio. Quando há uma unção, o inimigo se levanta. Vem a oposição e você vai ter que ser forte. Sabe o que diz dos apóstolos depois do primeiro Pentecoste? Quando há um derramar do segundo, antes de acontecer um derramar de novo do Espírito sobre os apóstolos, eles estão em reunião. Uma reunião fechada. E eles estão dizendo: olha, eles nos prenderam, mataram, querem nos matar, e eles falaram para a gente não falar nada. E agora? Aí os apóstolos fazem uma reunião, estão ameaçados de morte, um apóstolo já tinha morrido, mas agora eles dizem: o que nós vamos fazer? Eles dizem: nós não vamos parar. Não tem como calar a voz profética. Nós vamos anunciar o reino do Senhor. Quando eles tomam a decisão, força, e diz intrepidez para pregar, vem uma unção. Essa unção, pela segunda vez, o derramar do Espírito, pela segunda vez, sobre os discípulos, dando ainda mais força e intrepidez para vencer o Golias, para vencer a ameaça de morte de Herodes. E a última unção é quando a promessa se cumpre e não termina, mas apenas começa o processo para o qual o Senhor te chamou. Nós temos que aprender a caminhar. Primeiro nós somos chamados, e somos chamados a sermos discípulos. Discípulos se assenta aos pés do mestre, com lápis, caneta, caderno, e anota os ensinos. Por que vocês acham que hoje tem os evangelhos? Porque tem discípulo. Sabe por que nossos filhos se perdem? Porque não tem discípulo. Então primeiro nós somos chamados. Muitos são chamados. Chamados ao quê? A discípulos. E dentre os discípulos, ele escolhe alguns para serem líderes. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Chamados para serem discípulos, e bons discípulos são escolhidos. Os escolhidos
que estão servindo têm a oportunidade de se sentarem na mesa com o mestre e serem amigos. Serem amigos. Eu não sei por que o diabo coloca tanto ódio e inimizade das ovelhas com o pastor. Porque ele não quer que você chegue a um nível de amigo. O Provérbios diz: um amigo mais chegado que os irmãos. Está falando de um homem que sabe o que é sabedoria, sabe o que é honra e sabe o que é prosperidade e riqueza. Aí tem uma mesa no deserto, aí tem uma mesa na casa do Pai, nunca vai te faltar nada. Os que foram chamados passam por desertos. Os discípulos passam por provas. Os escolhidos, a quem muito é dado, muito é cobrado. O pastor não pode cobrar nada. E quem é servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor, se torna amigo. E quem é amigo, porque entendeu que o pastor dá a vida pela ovelha, se torna testemunha. Se torna testemunha. É um processo. Ser chamado, ser discípulo, ser escolhido, ser amigo e ser testemunha. Fala para mim, qual é o nível da sua unção? Nós precisamos de unção. Sem unção, nós vamos continuar sofrendo. Sem unção, as famílias continuam sendo destruídas. Por mais que você diga, tá tudo bem, pastor. Sem unção, a gente continua morrendo. De forma lenta, nas mãos do inimigo. Sem unção, nós não vamos ser. Nós não vamos conseguir fazer e não vamos chegar. O Senhor me enviou aqui hoje. Semana que vem eu não vou estar. Carla que vai estar. Mas eu vim aqui hoje porque o Senhor falou que era para te ungir. A grande questão é: você atende esse chamado? Você entende o processo? Semana retrasada o apóstolo trouxe uma mensagem linda sobre a torre. Eu gosto muito quando ele prega. Porque estava vindo pessoas que foram chamadas e discípulos. E ele vira assim, ó. E diz para a multidão. Porque tinha muita gente. Multidão nunca é discípulo. Havia uma multidão atrás de Jesus. E no meio do caminho Jesus para e volta e diz para eles. Diz para a multidão. Vocês precisam entender que nós precisamos construir uma torre. E construir uma torre é trabalho. Construir uma torre é pagar um preço. E ele diz: vocês estão dispostos a trabalharem? Vocês estão dispostos a erguerem uma torre? Vocês estão dispostos a pagarem o preço? Ele diz: faça as contas. Pastor, eu não consigo pagar o dízimo. Claro, uma vida cheia de luxúria. Quanto mais ganha, mais desgraçadamente vive. Parece um saco sem fundo. Ganhava 1.500. Vai ganhar 3.500. Ganha 7.000. Ganha 15.000. Está sempre endividado, com a corda no pescoço, um Judas. Não, mas eu entrego o dízimo. Não, a Bíblia não fala de entregar o dízimo, irmão. A Bíblia diz: tragam os dízimos. No plural. É no plural. É o dízimo do Senhor, que se entrega na casa do Senhor para o sacerdote, para que haja alimento. É o dízimo da sua família, em que você come o melhor com a sua família, e se alegra com a sua família, e ora e agradece a Deus. E o dízimo do necessitado. O dízimo a Deus era todo ano, toda colheita, todo mês. O dízimo da sua família era todo ano, toda colheita, todo mês. O dízimo do necessitado era a cada 3 anos e meio. As pessoas vêm para mim e falam: pastor, você não tem que ajudar o necessitado. Sim, quando a gente tiver o dízimo, você entrega o dízimo do necessitado? Não. Então como é que você quer que eu ajude o necessitado? Primeiro que o necessitado tem que comer lá fora, ele não come na casa do Senhor. Por isso que Jesus diz: eu não vou dar pão ao estrangeiro.
O necessitado tem que ir lá no campo, lá na colheita, no final da colheita, o que está no pé e o que caiu no chão é do estrangeiro, é do necessitado. Não se pega o melhor de Deus, da casa de Deus, para os filhos de Deus e se dá para o necessitado. Então, quando a gente entregar direitinho todos os dízimos, aí você pode até me cobrar. Mas eu acho melhor você entregar o dízimo de Deus, na casa de Deus, para o sacerdote, para que haja alimento para os filhos, que você faça um belo cerimonial, uma vez por mês, um jantar especial com a sua família, e dá glória a Deus. Coloca um louvor lá e dá glória a Deus. E você, cada 3 meses, 4 meses, você ajuda o necessitado. É assim que funciona. Simples. Mas o homem carnal não entende. Judas vai morrer enforcado, mas não entende. Nós vamos agora louvar o Senhor. Eu já ensinei os grupos de louvor, como é que se escolhe um louvor. E eu quero ensinar você hoje, igreja, a escolher um louvor. Porque ser cheio do Espírito Santo, da unção do Senhor, você vai orar e vai clamar, não é quando você vem na igreja fazer um culto. É o seu culto racional, é todos os dias. E se você quer algo para... Vamos supor, se você quer libertação, eu tenho um parente meu que está preso às drogas, está preso à prostituição. Você tem que cantar hinos de guerra espiritual. O nosso comandante... Você tem que trazer o quê? Louvores. A Bíblia é assim, é princípio. Não adianta você cantar um hino e esperar que tenha um outro resultado. Se você quer libertação na sua vida, no seu casamento, na sua casa, você vai ter que colocar louvores, escolher louvores de guerra, de vitória, do Senhor dos Exércitos. E você vai ter que adorar, porque o Senhor, Ele habita no meio dos louvores. Quando você começa a cantar o louvor certo, agora você canta um louvor, você canta um louvor sabor de mel, para ter libertação. Então você tem que cantar o louvor certo, porque o louvor traz a presença do Senhor, e se você quer que Ele se apresente como o Senhor dos Exércitos, que não perde batalhas, que não perde guerras, você tem que cantar hinos de guerra. Agora, se você quer atrair o Pai, o amor do Pai, você tem que cantar hinos do Pai, o amor do Pai. Eu estou me sentindo tão sozinho, pastor. É só cantar hino de guerra. É só hino de lamentação. Você tem que cantar hinos que vai atrair o Deus Pai, o Deus Amor. Você quer cura? Então você tem que cantar hinos que faça manifestar o Jeová Rafá. O Senhor cura. Agora a igreja está cantando só que tipo de música? Ele deixou tudo para ir me buscar. Eu sou a ovelha perdida. Um monte de gente cantando, eu sou a ovelha perdida, e Ele foi me buscar. Um monte de gente cantando músicas que falam sobre o homem. O que a gente precisa cantar então hoje? A gente precisa cantar músicas que falam sobre o Espírito do Senhor. Vem, Senhor, faz o que ninguém pode fazer. Senhor, acende, Senhor, o fogo. Eu quero ser batizado no Espírito, quero ser batizado no fogo. Então você precisa aprender a fazer um culto. Você precisa aprender a atrair a presença de Deus. Se a gente vai falar sobre prosperidade, adianta fazer culto de lamentação? Não. Eu vou ter que pegar textos bíblicos. Eu vou ter que orar. E eu vou ter que orar os textos bíblicos que falam sobre prosperidade. Louvores que falam da grandeza do Senhor e da riqueza do Senhor. Você não pode colocar um louvor qualquer e fazer a sua oração. Porque é o seu louvor, primeiro, que vai atrair a manifestação de Deus. Então, para cada momento, um louvor. Então, o que a gente precisa? O que a gente faz aqui de quinta-feira? Toda quinta-feira tem um louvor sobre o Espírito Santo. Vem Espírito Santo, batiza Espírito Santo, enche. É isso que a gente tem que fazer. O que a gente faz todo domingo? Eu estando aqui ou não estando aqui? Porque há uma visão, e você vestiu a camisa, e você está debaixo de uma unção, de uma visão, e tem uma missão, e vai receber recompensa.
toda reunião a gente começa agradecendo a Deus. A gente ora por aqueles que não vieram, que estão mortos. Não, meu filho está fazendo faculdade. Não, ele está morto lá na faculdade, irmão. Está morto. O pai não falou, não, ele estava conhecendo o mundo. Não, ele não estava conhecendo o mundo, ele estava morto. E agora vive. Então a gente ora, clama para que os filhos pródigos venham, para que haja o quê? Salvação, restituição de famílias. A gente ora no final para quê? Dai-me filhos, porque foi a primeira bênção que o Senhor estabeleceu. Vai frutificar, vai multiplicar, vai encher a terra, vai subjugar, dominar, governar. Então, cada louvor atrai a presença de Deus. E você agora precisa, se você quer, se coloque de pé. Nós vamos colocar, pode colocar os louvores em cima desse tema, Espírito Santo. E comece a orar. Comece a orar, comece a orar, comece a clamar, comece a buscar.